Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e de acordo com o Diário do Peixe, no meio da tarde desta terça-feira, o Santos assinou um pré-contrato com Vitinho. Se você não sabe que Vitinho é o Vitor Naum, que foi revelado pelo Atlético Paranaense em 2021, vendido ao Dinamo de Kiev, mas pouco ficou na Ucrânia, foi emprestado ao próprio Atlético, depois ao Bragantino e no último ano jogou pelo Internacional. Talvez refresque sua memória um lance no Beira-Rio, no empate 1-1 do gol do Barreal, que para mim foi o mais importante do campeonato. Um lance em que o Inter coloca a bola no travessão, no rebote o Alan Patrick chuta a bola, bate na trave, nas costas do Brasão e não entra. Foi o Vitinho que fez a jogada que bate, pela primeira vez no travessão. Naquele jogo ele foi ponta direita, mas também joga de ponta esquerda e é sobre isso que a gente vai falar aqui. É claro, porque é um pré-contrato. Eu vou ler a matéria do Diário do Peixe em instantes, mas já explico que ele tem contrato com o Dinamo de Kiev até o meio do ano. E o empréstimo para o Inter também vai até o meio do ano. Ou seja, 6 meses antes do fim de um contrato, você pode assinar pré-contrato com qualquer time. E é isso que, segundo o Diário do Peixe, o Santos fez. Eu não vou fazer uma super análise do Vitinho agora, mas eu acho que é uma matéria importante, é um tema importante, para que a gente já faça uma análise prévia. Então sim, enquanto eu pego o meu computador aqui, eu falarei do estilo de jogo dele, falarei também um pouco sobre essa situação. Então, para isso, eu vou usar como base o texto do Diário do Peixe. Estou me ajeitando aqui no caderninho. Vamos ler a matéria. Santos assina pré-contrato com o atacante Vitinho e tenta antecipar chegada. Essa parte do título é importante. O Santos assinou pré-contrato com Vitinho, que pertence ao Dinamo de Kiev, mas está emprestado ao Inter. O empréstimo vai até o dia 30 de junho, data em que também termina o vínculo dele com o Dinamo de Kiev. Ou seja, ele chega livre ao Santos apenas entre muitas aspas, com pagamento de luvas e salários. Nunca é de graça. Agora, a diretoria do Santos e os representantes do jogador vão tentar antecipar a liberação de Vitinho junto ao Inter e ao Dinamo, claro, para que ele possa chegar ao Santos ainda na atual janela de transferências. Para inscrever no Paulista até 13 de fevereiro, tá? O Inter aceita liberar o jogador mediante compensação financeira. E aí a gente para o texto e começa a debater essas questões. Eu não vejo motivo de verdade para pagar. Eu não vejo motivo para pagar. Se você consegue ser esperto uma vez na vida, se antecipar, conseguir acertar com um jogador na base de um pré-contrato, não tem porquê, por ele não ser um grandíssimo jogador, um diferencial enorme, salvador, e não é, pelo menos em teoria, claro, não tem por que pagar. Se você conseguiu essa antecipação e pode esperar, e eu acho que o Santos pode, dá para negociar um outro jeito em vez de pagar. Eu pensaria, claro, em ofertar jogador. Claro, num delírio, num sonho grande, um tiquinho. Você fala, libera o cara aqui, que a gente já te manda esse aí, e fica elas por elas. Talvez algum jogador menos utilizado, a gente pode ir para a zaga, não sei até que ponto o Inter ter interesse no João Basso. No Mike. Aqui eu tô sonhando alto, claro. Mas assim, caso o Santos consiga convencer o Inter que um jogador deste calibre, leia-se baixo, serve para eles, pelo menos como uma compensação, para não saírem de mãos abanando daqui 6 meses... Lembrando que tem Copa do Mundo, ou seja, o calendário para antes. O jogador fica até maio, mais ou menos. Junho não tem jogo, A não ser que eu esteja louco, mas a Copa é em junho. Então, para o Inter não sair de mãos abanando, talvez valesse aceitar algum jogador de um nível não tão alto do Santos. Então, acho que vale a pena o Santos tentar negociar. Lembrando, claro, para reiterar aqui, se você perdeu o começo no vídeo, não estamos no título com Santos contrata Vitinho, porque esse sempre aqui no canal Eu Vim de Santos é o vídeo quando o jogador chega para jogar. No momento a gente está analisando o pré-contrato, que é o que o Diário do Peixe trouxe de informação. Lembrando que o Santos já teve situações recentes, tipo o Caio Jorge e o Roberto saíram com pré-contrato. O Caio depois acabou acertando uma compensação financeira junto à Juventus. Tem um caso clássico do Maicon Leite em 2011, que jogou a Libertadores pelo Santos, tendo um pré-contrato assinado com o Palmeiras. Tem um vídeo aqui para membros, se você quiser virar membro, é só 5 conto por mês, nunca teve inflação, o mesmo preço há 5 anos, sobre essa história. Porque imagina, nos dias de hoje, o Santos escalar um jogador com pré-contrato assinado com o Palmeiras. Seria uma loucura, e eu comentei sobre isso nesse vídeo de membros, mas eu, divago,
Vamos voltar ao texto do Diário do Peixe. A diretoria do Santos entende que o plantel necessita de pontas e ainda negocia também com o atacante Michael. A contratação de Vitinho não inviabiliza a chegada de Michael. Interessante, e eu vejo como forma justa, não pelo super talento do Michael, ou que fosse o Rony ou qualquer outro, mas sim porque eu acho que o Vitinho não é para ser titular absoluto. Vou explicar em instantes. Aí depois aqui a matéria cita os jogadores que o Santos tem no ataque, passa um pouquinho da ficha do Vitinho. Então, por que eu não acho o Vitinho titular absoluto caso de fato venha, e venha agora, por exemplo, mas enfim, daqui a pouco. O Vitinho tem muitas similaridades com um jogador que hoje foi anunciado pelo seu novo clube. E sim, eu estou falando de Guilherme. É um jogador que tem no levar para o meio e bater, ele tem uma sanha de bater pro gol, mesmo marcado, que lembra muito o Guilherme. Senhoras e senhores, 90 graus em Santos, a gente veio pra praia e a gente esqueceu a sacolinha com a garrafa da Volcase no sol. Aí eu falei, ferrou, como é que eu vou tomar água gelada nessa situação? Pois bem, toquei na garrafa e ela obviamente está quente, porque estamos no sol. Mas a garrafa é de tamanha qualidade que o quê? Tomamos a água e estava geladíssima, conservou a temperatura ideal para a praia. Então eu recomendo que você compre sua garrafa Urban ou qualquer outro modelo lá na Volcase. Quem curte tá no link na descrição e o cupom qual é? É o 20 Santos. A garrafa pode ficar quente, o sol torando, mas a água vai estar geladinha aqui na Praia de Santos. Me parece, tanto no Inter quanto no Atlético, enfim, que, lado bom, ele tem um pequeno diferencial, que ele gosta de ser incisivo. Não necessariamente vai parar a bola e fazer a dancinha. Pensou que não tem mais a dancinha do TikTok do Guilherme? Ainda tem. É um cara que pega e vai. Eu acho que ele exagera um pouco no vai. Baixa um pouco a cabeça demais, não percebe que tá marcado e arrisca chute de qualquer lugar. Mas me parece um cara mais incisivo, menos enrolador. Outra coisa positiva é que ele não só joga dos dois lados, como ele bate pro gol com as duas pernas. Não ao mesmo tempo. Mas sério, é um cara que tem finalização de direita e de esquerda. Não é gênio com nenhuma das duas. Mas o Guilherme, a gente sabe, não tinha a perna esquerda. Então, assim, é algo que minimamente a gente pode chamar de evolução. O Santos precisa de pontas também pro banco. Eu acho que assim, quando você numa situação de Barreal não pode jogar... o Neymar tá machucado, a gente não sabe se isso vai continuar durante um ano. De repente o Matheus Xavier não se firmou no profissional, vamos torcer para que se firme, mas enfim. Você tem que ver Cabadeiro? Não, calma. Ter um cara que pode jogar na esquerda como um substituto, pode jogar na direita como um substituto, me parece interessante. Não tô aqui falando de novo que o Vitinho é um gênio. Inclusive eu tô falando o contrário. Mas eu acho que assim, para pensar um elenco é importante ter bastante peça. Não dá só para pensar no 11 titular, não dá para pensar em um reserva só no ataque. Tem que ter um reserva para uma ponta, um reserva para outra ponta, reserva centroavante, que te dê opção, que te possa poupar, que possa fazer rodízio. A gente desacostumou com isso, porque o nosso time se coloca como pobre coitado há muito tempo. Mas a gente tem que lembrar que se a gente quer título, e a gente quer um título esse ano, são 10 anos sem, a gente tem que ter peças o suficiente para rondar. Eu falo um pouco sobre isso no vídeo do Gabriel Menino, que logo menos vai pro ar, é claro, mas já tá gravado. Eu falei isso no vídeo do próprio Gabigol. Assim, não dá para ficar pensando só no 11 titular, tem que ter peça o suficiente para rodar, para tá suspenso, o time não virar um desastre, para no segundo tempo poder mudar de forma positiva. Então, assim, a ideia de um ponto eu não vejo com olhos ruins. Eu vejo de maneira positiva assim. Não sei se o Vitinho é esse cara, mas o conceito Vitinho, se, de novo, não for pensado pela diretoria como um titular absoluto, me parece interessante. Nada salvador, mas peça que é superior ao Cabadeiro, é superior ao Bilal. Se a gente se livrar de um deles, inclusive, para ter o Vitinho como esse reserva, pô, é show de bola, assim. Não seria eu o crítico, mas não dá para depender do Vitinho como a gente dependeu em diversos momentos do Guilherme. Isso não vai te levar a patamares mais altos. Inclusive, os números do Vitinho e do Guilherme são muito similares, foram muito similares no Brasileiro e durante a temporada, inclusive, em 2025. Outra similaridade que acabou me fugindo, mas já que citei o Guilherme, é que eles são caras meio estagnados, né? O Vitinho foi contratado pelo Dinamo de Kiev em 2021 como uma peça de evolução. O Vitinho que não é jovem, mas assim, é mais novo que o Guilherme, ele tá com 26 anos agora. Faz em abril 27. O Guilherme já chegou beirando os 30
e já estava estagnado. A gente não viu uma evolução do Guilherme. O Vitinho, o Dínamo de Kiev não viu, tanto que nunca utilizou. Basicamente ele jogou 13 partidas lá, foi sempre emprestado em seguida. O próprio Red Bull Bragantino não ficou com o Vitinho. É um time que investe nesses caras de potencial. O Inter meio que quer, né? De novo, a gente tá falando aqui da notícia do pré-contrato, mas notícias ontem, na segunda-feira, davam conta de que o Inter tava tentando renovar com o Vitinho. Claro, eu confio muito no Diário do Peixe, mas eu tô esperando aqui fazendo essa análise prévia. Se o Inter queria, tinha proposta aparentemente da China e o Santos conseguiu convencer, a gente tem que ver também o que fez para convencer, né? Qual o tamanho, ó, da grana do que vai encher o bolso do cara. Mas enfim, essa é a minha análise prévia. Quando de fato contratar, oficializar, pode ser a qualquer momento, ou daqui 6 meses, a gente traz uma análise mais completa, tá bom? Beijo pra vocês, tamo junto.